Esse vídeo, eu creio que, após algumas perguntas pertinentes nesse sentido, eu resolvi gravá-lo, né? E ele vem ao encontro daquelas pessoas que são realmente honestas consigo mesmo, né? Porque eu percebo que existem muitas fantasias, né? Pessoas que não são sinceras realmente consigo, né? Porém, esse é para aquelas pessoas que realmente, né, fazem essa pergunta por ter esse sentimento às vezes. E nossa mente, eu como psicanalista também, né, eu formado em administração e lidando com as pessoas o tempo todo, quando tive empresa por 18 anos, e hoje também eu percebo quanto a mente, a forma com que a pessoa raciocina em momentos inoportunos, em momentos de dificuldade, né, de oposição, de contratempos, às vezes elas se deixam levar, né, pelo sentimento daquele momento. E a psicanálise ela ajuda você a entender aquilo que na Bíblia já dizia, né, por Jesus. E quando eu encontro essas coisas, me faz ter uma ideia, né, desse livro escrito por homens, segundo a fé, iluminados, né, por um ser maior, porém, numa nomenclatura, numa visão humana, numa linguagem humana, até porque Deus está em outra dimensão, ela não está na mesma dimensão que nós humanos, então teria como ele falar conosco, né, numa linguagem de Deus, né? Nós não entenderíamos, ele está num nível, né, muito acima. Então a gente tem que tentar entender, compreender, decifrar, né, esses enigmas e com uma leitura e interpretação correta, porque esses livros foram escritos em hebraicos e várias junções deles em épocas diferentes. Às vezes você encontra algo que até você acha que é uma contradição e aí você vai ter que estudar o hebraico para entender. E em Romanos 3:23, né, fala que todos nós fomos destituídos da glória de Deus ao se tornarmos, né, pecadores. Em Lucas 16:26, né, diz que existe um abismo entre os que já foram. Por que eu estou citando isso aqui, né? Pela curiosidade no que diz respeito àquelas pessoas que procuram adivinhadores, né? Que baseiam-se em espírito de pessoas que já se foram, né? Para ilustrar ou passar alguma informação, né? Tirar alguma dúvida, porque o ser humano ele tem essa necessidade, essa busca por uma resposta, né? Às vezes ela é impaciente, ela quer ter uma noção do que está acontecendo, o que é a espera, porquê de algumas coisas, né? E eu, na minha visão, esses adivinhadores, eles baseiam em espíritos, né, que são de anjos caídos, não de pessoas que já se foram, né? Até esses espíritos tidos por alguns como demônios, né? Se você for olhar a etimologia da palavra no original grego de demônio, né, daimon, que é o que? Alma, espírito bom ou mal. Então, como Jesus, né, retirou vários espíritos maus, né, tem passagem na Bíblia, então entende-se que o daimon é só espírito mau, mas não é. Então, explicando assim, né, para os leigos, eu vou te dar um exemplo, né, diabo vem de diabolos, né, que inspira ódio ou inveja, maledicência, a calúnia, né, a caluniar, ou seja, apontar o dedo. Então, o homem, por exemplo, o desobedecer, né, ele teve como adversário, né, o poder de um anjo caído, que esse anjo foi criado para ser um gerente, uma espécie de gerente, né, abaixo de Deus, e ele ao cair, segundo a minha interpretação, até para provar da árvore do conhecimento entre o bem e o mal, como depois ele leva para o mundo material, né, para o homem também,
ele tornou-se o quê? Um acusador. Né? Um acusador de quem? Da criatura que somos nós, né? Então, apesar do poder que ele tem sobre todos os seres viventes dessa terra, né? Porque o homem deu isso para ele ao pecar, ao se deixar levar, né? Eu diria, pela cobiça. Este, apesar de ter o poder, ele foi expulso do céu pelo Filho, né, do Criador, ao pagar um preço. E hoje ele vive sobre a ordem desse Criador. Prova de que ele vive sobre a ordem do Criador é o livro de Jó, né, onde ele pede para intervir. Então, se ele tivesse o poder total, ele não pediria. Então, acredito que ele criou, Deus, todas as coisas, inclusive, diz até no livro de Jó, o mal para o dia mal. E todos estão submissos a ele. Resume-se então que Deus, após a desobediência, ele afasta do homem. Por isso vemos tanta angústia, por exemplo, em Davi, no livro de Salmos, a opressão, né, vivida por Balaque, ao ver Jerusalém sediada, e a falta de milagres, né, verdadeiros nos dias de hoje, por exemplo, e muito poucos, né, têm resposta do Criador diretamente. Então, desde os profetas, por exemplo, né, Natã, ele que consultava Davi, né, a pedido de Davi, né, ele consultava Deus, antes era Samuel. Porém, alguns trechos nos dá a ideia de que outros têm acesso a esses espíritos, não o próprio Deus, mas esses espíritos, né, que está aí desde gerações, de séculos, né, e eles se passam talvez até por outras pessoas, mas na verdade eles são espíritos de anjos caídos que até têm uma resposta, né? Por exemplo, na passagem de Balaão e a mula, onde o mesmo deveria intervir, né, por Balaque contra o povo de Israel, diz que houve um anjo que fez uma oposição. A palavra usada em hebraico é até El Satã, repetida em Jó, em Crônicas, né? Essa passagem de Números 22, 36, 24 e 22, 36 e 24, 25. Inclusive, Yahvé, que é a palavra usada com foi o que enviou o anjo, né? Como é o Satã, ou seja, como opositor à passagem de Balaque, Yahvé é uma palavra usada para o Criador também, né? Que ele, e na verdade o que Paulo diz, né? Que tudo passaria, restaria apenas o que? A esperança, a fé e o amor, que é o que eu acho que vivemos no tempo de hoje. Então, hoje o homem se afastou tanto de Deus que este muito, né, já não vê como antes milagres, prodígios, respostas, só através hoje do seu Filho, né, da pessoa de Jesus. Porém, Jesus aos que realmente são cristãos, ou seja, o que é ser cristão, na minha concepção? Ser parecido com Cristo. E isso é muito difícil, é muito raro. Talvez você vai achar um percentual mínimo, muito pequeno, né, daquelas pessoas que ajudam viúvas, órfãos, necessitados, visita presos e oprimidos, e não ama só o material, né, e tem o propósito, né, que Jesus tinha. Você vê que ele mesmo, na época dele, ele só ia no templo lá quando ele vê as pessoas comercializando, né, como eu acredito que você vê muito se fazendo hoje, né? Comercializando até o que? Respostas, bênçãos, quebras de maldição, tudo em nome de Yahvé, Deus. Porém, cada um com as suas, né, concupiscências da carne. Porque, na verdade, o eterno Criador, ele cria tudo, inclusive esses que estão aí, que podem fazer tanto bem como podem fazer o mal. Ele não, dele só vem verdade e perfeição. Mas de todas as outras criaturas, inclusive nós humanos, todos, pode sermos usados. Nós temos, né, dentro de nós o bem e o mal, fruto, né, da semente lá
desde a época de Eva, né? Caim e Abel. Então, o bem e o mal. Cabe a nós alimentarmos aquele que vai se sobressair. Então, fechando, né, com a resposta, é verdade esse sentimento. É verdadeiro de que Deus não responde. Eu queria uma resposta. Por que Ele não responde? Porque parece que as coisas não funcionam, não acontecem. Realmente houve um distanciamento ao longo do tempo muito grande. E as pessoas vendem a ideia de que eu falo com ele e ele está te falando e tal. Tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque eu não vou aqui dizer que não, mas a pessoa, para ela ter essa intimidade, sentar na mesa de ceiar com ele, ela tem que ter uma vida muito, muito próxima, muito íntima, como os profetas tinham. E aí você vai estudar a vida deles, você vai ver que eles não eram apegados a material, eles viviam com quase nada. Tem a história de Eliseu, por exemplo, né, que a mulher constrói lá para ele um lugar lá para ele dormir, porque ele passava por lá e nem tinha onde dormir. Então, assim, não que tá errado você ter posse, pode se tornar até bênção para você ajudar pessoas, mas o amor, o apego a isso, né, a sua, por exemplo, por que que uma igreja não abre as portas para receber pessoas, né, que estão na rua? Todas, 24 horas, a pessoa chega lá, toma um banho, pega uma toalha, né, se enxuga, se veste, toma uma sopa ali quente. Por que que não tem esse tipo de conduta, né? Então, são coisas que a gente vai refletindo. Se realmente essas pessoas têm os ideais de Cristo, e quanto mais espiritualizada ela é, você vai ver que ela é mais humilde, ela é mais compassiva, ela é mais tolerante, ela é mais amorosa, né? E diferente das pessoas que falam muito, né, dos pecados da carne, dessa carne que vai ficar aqui, tem pecados que é da alma: arrogância, prepotência, o orgulho, a vaidade, a soberba, o não ajudar o outro, o não ter amor pelo próximo. E aí você vai percebendo. Então, as respostas que você queira, você pode encontrar numa leitura da própria Bíblia, buscando na natureza e na percepção, nos sinais das coisas. Às vezes uma pessoa que é mais espiritualizada nessa questão, né, de humildade, de negar a si mesmo, talvez tenha uma aproximação ali que seja, né, com o que ela acredita e o que ela coloca para você, e você percebe que tem veracidade nisso aí. Porque, na verdade, cada um vai ter a sua busca, mas todas as coisas foram criadas por Ele, e Ele tem o controle de tudo. Você só tem que tomar cuidado e prestar atenção nos sinais, porque como esses espíritos podem ser tão quanto bons quanto maus, daí o seu discernimento em saber a fonte e qual que é a veracidade, e se aquilo realmente te traz paz e realmente responde às suas dúvidas e te traz alento e faz realmente sua vida ir caminhando, né, no caminho que deve, que é um caminho de paz, um caminho de tranquilidade, um caminho de domínio próprio, de mansidão, de sabedoria, de saber abrir fechar os ralos para que a sua força, a sua energia e o que você conquista não vá, e abrir as torneiras para que seja abundante. Que Deus, Yahvé, o Criador, né, de todos nós, o abençoe e nos abençoe e nos faça ter entendimento sempre